Quem trouxe a Bíblia pode abrir no primeiro livro da Bíblia, é o livro do Gênesis, capítulo 12. Esse foi o tema que me foi passado, como a família é fonte de bênçãos. E a gente ouve essa palavra, livro do Gênesis, capítulo 12, diz assim: O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Olha que extraordinário. A palavra de Deus fala sobre o primeiro pai da fé. A palavra de Deus fala de Abraão, que foi um homem de fé que teve que dar um passo na obediência a Deus e um passo no escuro para que a família dele fosse uma bênção. E essa família foi uma família que foi uma bênção para todas as famílias. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Deus quer falar com a nossa família. Deus quer falar com a esposa cansada, que acha que tem carregado a cruz sozinha. Padre, ninguém me ajuda a rezar na minha casa, parece que eu rezo sozinha, parece que eu carrego tudo dentro de casa e ninguém quer me ajudar. Talvez aquele marido sobrecarregado de tanto trabalhar para trazer o pão de cada dia. Talvez uma mãe que chora em silêncio, pedindo pela conversão de um filho, pela libertação de um filho. Talvez um jovem que está sem rumo. E hoje Deus começa com Abraão. Ele chama para que ele saia. Mas esse sair não é só sair de um lugar geográfico. Eu vou sair para ir a outro lugar. Deus está chamando Abraão para sair de uma situação interior que precisava mudar. E esse é o começo do chamado para cada um de nós. A gente precisa aprender que tem coisa que a gente precisa mudar. Nesse encontro crescer, eu não posso ser mais do mesmo jeito. Depois de tantas pregações, de tanto ensinamento, eu não posso voltar amanhã do mesmo jeito que eu entrei aqui na sexta-feira, não. Tem que ser diferente. A gente precisa sair dos vícios. O vício tem roubado a sua vida. Sair das brigas. Quantas famílias a pessoa entra em casa e sabe que quando chegar em casa vai ter briga. Sair de palavras duras, alguém que agride, que fala, que briga com o outro, alguém que tem aquele silêncio orgulhoso que acha que está por cima. Hoje tem gente que mora na mesma casa, mas é como se vivesse num país diferente. Não senta para comer junto, não sabe mais para onde a pessoa vai. Muitas famílias estão assim. E hoje a promessa de Deus é que a sua família, como a de Abraão, vai ser um lugar de bênção. Amém? Essa é a promessa dele. O centro da promessa não é que Abraão vai vencer, não. É que a família de Abraão vai ser fonte de bênção. A gente acabou de ler isso. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção, e depois todas as famílias da terra serão benditas em ti. Você tem noção da força disso? Da força que é a gente saber que Deus pensa em família. Deus não pensa só em pessoa, Deus pensa em família. Isso é tão importante porque Ele escolheu Abraão para que aquela família fosse formada e aquela família fosse fonte de bênção para as outras famílias. Fala agora para a pessoa do seu lado: tua família é uma fonte de bênção. Porque a tua família é uma bênção. Essa é uma verdade que deve acontecer quando sair daqui. Deus quer que a tua casa deixe de ser um lugar de ferida para que lá seja um lugar de cura. Já pensou quando alguém chega na tua casa, talvez a esposa chega e fala uma grosseria para o esposo, e o esposo respira fundo e responde com mansidão:
Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando um não quer, dois não brigam. Ah, padre, mas se fosse a minha esposa, o senhor não ia dizer isso. Gente, quando um não quer, dois não brigam. Quando você aprende a pedir perdão, você restaura as coisas na casa. Então vamos lá. Hoje a gente tem muito trabalho a fazer e falar sobre a nossa família. Primeira coisa, ele ouviu as promessas de Deus. Abraão saiu da terra dele, foi para outra terra e lá ele ouviu a palavra de Deus. Só que o que acontece? Acontece que a promessa de Deus foi diferente. A promessa de Deus foi que viria um filho, mas ele não disse quando. Viria um filho da promessa e aquele filho da promessa seria fonte de bênçãos para todas as coisas. Sabe quanto tempo Abraão esperou para Isaac nascer? 25 anos. Meu Deus, né? Imagina aí, quanto tempo você está esperando a bênção da conversão daquele seu filho, cabeça dura? Padre, já estou rezando há 3 anos. Então vamos continuar rezando. Quanto tempo você está rezando, pedindo para que o teu esposo pare de beber? 5 anos. Então vamos rezar para que agora, nessa quaresma, a graça aconteça, amém? Por que Deus não dá a graça logo que a gente pede? Por que Deus não derrama uma graça que eu preciso tanto? Eu não estou pedindo para ganhar na Mega Sena. Tá, pode ser que eu tenha pedido assim, não é? Mas eu estou pedindo uma coisa boa para a conversão do meu esposo, para que o meu filho saia da depressão. Estou pedindo uma coisa boa para a minha família. Por que a graça ainda não aconteceu? Porque às vezes Deus não dá a graça logo para que a gente viva o processo junto com Ele. Cada um de nós tem processos e cada um de nós tem lutas na família de cada um de nós. Tem gente que acha que a família do outro é perfeita. Já viu aquela história que o quintal do outro é mais verde? A pessoa vê no Instagram aquela moça com o cabelo de escova, não é? O pôr do sol bonito assim. Acha que aquela pessoa não tem sofrimento. Gente, todo mundo enfrenta cruz. Todo mundo enfrenta prova, todo mundo enfrenta luta, mas a gente tem que saber viver o processo e o propósito de Deus, esperando o que Deus vai fazer. Isso que aconteceu com Abraão, ele ficou firme junto com Sara, esperando a promessa de Deus. Talvez você reza por um filho e esse filho ainda não mudou. Talvez você pede a paz e a sua casa parece um campo de batalha. É granada para cá, é tiro para lá, é isso e aquilo. O que a gente tem que fazer? Deus está trabalhando e Ele está trabalhando do jeito dele. Lá no exército de São Miguel, quem é do exército aqui, pode lembrar a frase: Deus não demora, Ele capricha. E Ele está caprichando para vir do jeito dele. Então, enquanto a graça não vem, Ele está caprichando e está caprichando para a gente fazer a obra dele. Mas eu quero falar 2 coisas sobre a história de Abraão. A primeira deles é porque Abraão, ele não ficou amaldiçoando. Por que eu estou dizendo? Porque às vezes tem gente que toda semana diz: esse meu casamento não vai dar certo. Esse menino nunca tem jeito. Essa minha casa só vive em confusão. Parece que a minha família é só briga. E a pessoa vai lançando palavras que acabam sendo palavras que não são de bênção. Você entende o peso disso? O peso de você repetir tantas vezes. Abraão, ele esperou e esperou com Sara, e essa espera foi uma espera que valeu a vitória. Talvez pode fazer diferente, e talvez você possa fazer segurando a promessa de Deus. Eu creio que o Senhor está agindo na minha família. Vamos falar assim? Eu creio que o Senhor está agindo na minha família. E eu creio que o Senhor está abençoando a minha família. É isso. A gente acredita que o Senhor está abençoando a nossa família. E agora, me permita, porque eu quero falar hoje sobretudo para os homens. Agora muitas mulheres pensaram: olha, agora é a hora,
Então olha para o esposo, dá aquela cotovelada e diz, está vendo? Presta atenção. Mas, gente, tem muitos homens, por causa de tudo que a sociedade está querendo fazer para destruir a figura do homem, que acabam perdendo o seu papel na sociedade, perdendo o seu papel dentro da família. O homem hoje precisa saber sustentar a sua família. E eu aproveito e conto para vocês uma história real de um testemunho que chegou para nós no Exército de São Miguel. É uma história que eu inclusive coloquei no livro que eu escrevi, não é? Sobre São Miguel, que fala sobre as nossas famílias e como os anjos de São Miguel vão ajudar a proteger as nossas famílias. Lá conta a história e é uma mulher que mandou o testemunho para a gente. E é um testemunho que pode acontecer com várias famílias, quando um homem não sabe edificar a sua casa. Quando um homem não sabe ser o esposo e o pai que deveria ser. O que acontece? Essa mulher, ela rezava conosco todos os dias a live do Poderoso Texto do Combate, que acontece todas as noites. Ela rezava e o seu esposo ficava no celular, mexendo no celular, não dava atenção a ela. E o que ela fez? Estava sempre rezando e depois, claro, ela colocava o jantar, rezava e depois ficava com ele e tudo, mas ele ficava só no celular. E um belo dia ele olhou para ela e disse assim, você vai virar freira? Ela disse, não, sou sua esposa, estou aqui com você. Ele falou, por que você fica em tanta oração e me deixa sozinho? Aí ela, ao invés de revezar na oração, ao invés de conversar com ele, rezar em outro horário, ao invés de fazer outras alternativas, o que ela fez? Abandonou a oração para poder ficar com ele. E ela chegava à noite e ia ficar com seu esposo. E o seu esposo ficava com ela? Não, ficava com o celular. Ela tentou, passava uma semana, outra, e ele só no celular dele, parece que ele vivia no mundo dele, no celular dele. E ela começou a se sentir muito sozinha. Parou a oração, a vida dela estava super tranquila. Só que aí parou a oração. O que aconteceu? Ela disse que começou a se sentir muito só e começou a se sentir viúva de marido vivo. E aí, num dos momentos de solidão, ela teve uma ideia, só que essa ideia tem um patrocinador. O diabo patrocina muitas ideias que você pode achar que são suas. Ela teve uma ideia de baixar um aplicativo de relacionamento para conversar com outras pessoas, que ela se sentia sozinha. Ela baixou um aplicativo de relacionamento e ela começou a conversar com um homem, depois com outro homem. Ela começou a conversar e aquela conversa naquele aplicativo enchia o coração dela de alegria. E ela tinha com quem conversar, e o esposo dela no telefone e ela naquele aplicativo. Começou a conversar com um homem, com outro homem, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. De repente ele pediu uma foto, e ela mandou a foto. Depois ele pediu uma foto em uns trajes um pouco diferentes, e ela mandou a outra foto. E aí conversa vai, conversa vem, ele pediu um vídeo, e ela mandou um vídeo. E o que aconteceu depois? Aconteceu que em pouco tempo ela estava traindo virtualmente o seu esposo com vários outros homens. Mas a história não para aí. Porque o diabo, ele não se sacia levando a pessoa a pecar, porque ele quer levar a pessoa mais baixo ainda. E desse pecado de traição, ela passou para a traição real. Não só a traição virtual, que já é um pecado mortal, mas ela passou para a traição real. E ela começou a trair o seu esposo, e dentro de 6 meses, ela tinha traído o seu esposo com 5 homens diferentes. E pior, ela disse, e ela conta no testemunho, que ela fez os pecados mais baixos, que ela não tem
coragem nem de contar. O inimigo quer destruir a nossa família, a gente precisa saber disso. O inimigo tem um alvo certo, e o alvo certo é destruir cada uma das nossas famílias. Atenção, se você não lutar pela sua família, ninguém vai lutar por ela. Se você é filho, se você filha não lutar pela sua família, ninguém vai lutar por ela. E ela estava nessa situação de pecados tão baixos que ela abandonou o esposo, abandonou os filhos e vivia só para os homens com os quais ela traía o seu esposo. Só que o fruto do pecado é o vazio da alma. E ela começou a sentir um vazio no coração. E aí ela teve uma ideia, que claro, tem um patrocinador, o inimigo de Deus. Ela começou a planejar a morte do esposo, para viver uma vida do jeito que ela queria. Depois ela estava tão triste que ao invés de pensar na morte do esposo, ela pensou na própria morte. Em tirar a própria vida, dada a situação que ela estava, uma situação tão terrível que não tinha mais saída. Olha o que o pecado faz com uma pessoa que era uma pessoa de oração, que abandonou a oração, e aquele marido também não era um homem de oração de jeito nenhum. Diante dessa situação, aconteceu a graça de Deus, que o seu esposo descobriu apenas uma pontinha do que ela tinha feito. Uma pontinha. E quando ele descobriu, ele disse: encerrou o nosso casamento por aqui, eu quero me separar de você, não quero mais nada. Naquela hora, ela caiu em si. Lembram da história do filho pródigo? Aquele filho pródigo que estava longe da casa do pai e pensou: na casa do meu pai nenhum servo é tratado assim. E ele nem comer a lavagem dos porcos podia, porque não deixavam, e ele pensou: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser tratado como seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Essa mulher pensou a mesma coisa, e aí ela foi falar com o esposo. Ela olhou para ele e disse: eu sei que o que eu fiz é muito grave, mas você me perdoa? Ele não conseguiu responder naquela hora, mas os dois começaram a rezar juntos. Aquilo que eles nunca tinham feito antes, porque o homem que edifica a sua casa na oração, e um homem que quer a bênção na sua família, precisa ser um homem de oração. Atenção, homens, vocês trabalham duro, trazem o pão de cada dia, isso é bom e necessário, mas se você não está rezando para sustentar a sua casa, você está falhando na sua missão de homem, você está falhando na sua missão de pai, você está falhando na sua missão de esposo. Hoje o Senhor tem uma palavra clara para todos os homens. E aí essa mulher começou a rezar com o esposo, depois de vários dias rezando juntos. E aí ele começou a rezar com ela na live da noite, que ela rezava sozinha porque ele não queria saber de oração, e dizia para ela: ah, você já reza por mim, já é o suficiente. Os dois rezando juntos, chegou a graça de Deus. E depois de vários dias rezando juntos, ele olhou para ela em lágrimas e disse: com a ajuda da graça de Deus, eu te perdoo. Fruto da oração de um homem que começou a rezar. E depois ela conta no testemunho que ela e ele começaram um caminho juntos. Ela diz: reconstruindo a cada dia aquilo que eu destruí, reconstruindo a cada dia o caminho de destruição que eu fiz da minha família. E agora a palavra que eu tenho que dizer é para cada homem que está aqui hoje. Atenção, homens, a primeira missão do homem é prover o necessário, sim ou não? Essa é a primeira coisa. A segunda é proteger a sua família, sim ou não? Essa é a segunda missão que é necessária. A terceira, claro, é liderar a sua família, mas liderar na fé. Liderar na fé. A paternidade é essencial para que o mundo exista. Se não houverem pais,
que queiram gerar vida no mundo, não existirá mais humanidade. A humanidade precisa de pais. Atenção, pai não é só o que paga as contas, não. Pai é o que planta o destino na vida dos outros. Atenção, homens, escutem essa palavra. A herança não é o que você vai deixar para os seus filhos, não. Mas a herança é o que você vai deixar nos seus filhos. A herança não é uma casa, um carro, uma conta recheada no banco. Mas a herança é o que o seu filho aprendeu com você a ser um homem de Deus. Que a sua filha aprendeu com você a ser uma mulher de Deus. Estão me entendendo, homens? Sim ou não? É o que vocês vão deixar nas pessoas. Essa é a verdadeira herança. Essa é a verdadeira herança. Então, atenção, eu preciso como sacerdote falar a verdade do Evangelho. Abraão é uma fonte de bênção porque ele aprendeu a ser um homem de fé. Ele é o nosso pai na fé. Homem que não reza vai ficar duro. Homem que não reza vai ficar impaciente. Homem que não reza vai ficar explosivo. Homem que não reza vai ficar cego por dentro. Sabe o que acontece? Quando um homem não reza, a casa perde a cobertura, perde a proteção. Quando um homem não reza, a fé vira coisa da esposa. Como aconteceu com essa história que eu contei. A fé era só coisa da esposa, porque o marido não rezava. E precisou acontecer algo tão sério, com uma traição tão profunda, tão baixa, tão degradante, para que eles aprendessem o segredo que precisam rezar sozinhos. Pais, os seus filhos vão olhar para vocês e vão aprender com vocês. Não adianta vocês ensinarem falando se não ensinarem com o exemplo. Eles não vão seguir o que vocês falam, eles vão seguir o exemplo de vocês. Quem é um homem que reza? Um homem que reza na prática é um homem que ainda não é perfeito, mas é um homem que está se esforçando, que consegue segurar a língua. Quando a esposa chega brigando, ele consegue segurar a língua para poder não discutir. Naquela hora, aquele homem é um homem que viveu como a fé de Abraão, que viveu uma fé firme, conseguiu não se deixar levar pela emoção e pela discussão, mas ele ficou a sua família na rocha, que é a fé. Homem que é homem de verdade, homem que é homem que sabe seguir Abraão na fé, é homem que sabe pedir perdão. Atenção, homens que estão aqui, pedir perdão não é ato de fraqueza, não. Qual é o homem mais forte do mundo? Aquele que nunca pecou, nosso Senhor Jesus Cristo, pregado na cruz. Ele pediu perdão ao Pai por aqueles que o crucificavam. Homem que é homem de verdade, consegue e sabe pedir perdão. Homem que é homem de verdade abençoa os filhos antes de dormir e abençoa a esposa. Atenção, homens que receberam o sacramento do matrimônio, a tua mão é uma mão que tem a autoridade de abençoar a tua esposa. Mas há muitos homens que dormem e nem sequer abençoam a sua esposa antes de dormir. Há homens que vão dormir e não têm coragem de pedir perdão à sua esposa e de dizer: meu amor, eu te perdoo, e abençoá-la. Atenção, mulheres e homens que estão aqui, são casados na igreja, para sua família ser fonte de bênção todos os dias. Todos os dias você precisa abençoar o seu esposo. Todos os dias você precisa abençoar a sua esposa. Nenhum dia pode dormir de mal. Não existe dormir no outro quarto. Atenção, não existe essa história não, viu? Tem que toda noite pedir perdão e perdoar e se reconciliar, porque a Sagrada Escritura diz: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis entrada ao diabo. Na carta de São Pedro,
Está escrito isso. Nós não podemos dar entrada ao diabo, então toda noite tem que pedir perdão, ainda pelas coisas mais simples. Ah, mas você comprou aquela manteiga e não comprou a outra. Você me perdoa? Perdoo. Ah, você tirou sua camisa e colocou em cima da televisão, por que não colocou no cesto? Você me perdoa? Perdoo. Todos os dias pedir perdão. Todos os dias abençoar. A sua família vai ser fonte de bênção se você fizer isso todos os dias. Homem, quando falta dinheiro, vai pegar jogo de aposta achando que isso vai resolver o problema. Resolve o problema? Não. Vai levar sua família para o buraco. Homem, quando o dinheiro aperta, vai dobrar os joelhos no chão e orar a Deus. E fazer a sua parte, sabendo que Deus faz o resto. Homem, que é um homem de fé, como Abraão, aprende a governar a sua língua e governar a sua sexualidade, para que a sua língua e a sua sexualidade estejam ordenadas segundo o plano de Deus. Nós precisamos rezar para que a nossa casa se torne fonte de bênçãos. Abraão virou uma fonte de bênçãos, porque no caminho da espera, enquanto Isaac não vinha, ele era um homem de fé. E quando na hora da prova, Deus pediu o sacrifício daquele filho único, talvez algum de vocês esteja vivendo uma prova difícil, trabalhou muito tempo para comprar uma casa, e a situação ficou difícil e você vai ter que vender aquela casa. Talvez uma situação difícil que você não queria que acontecesse, uma esposa que ficou enferma, ou alguém que ficou viúvo, uma situação que você não esperava. Diante dessa situação, eu sou um homem de fé, você deve dizer, filho, você edifica a sua casa na fé e você reza. Por que tantos homens hoje em dia têm vergonha de andar com o terço na mão, se o terço é a tua arma para edificar a tua casa? Por que você tem vergonha de dizer para os teus amigos naquele grupo de WhatsApp, que você sabe qual é, que passa um monte de porcaria e você não tem coragem de sair do grupo porque, eles são meus amigos, teus amigos para te levar a pecar? Teus amigos para te levar para trair a sua esposa? Teus amigos para te afastar? Atenção! O bar não é o teu lugar, filho amado. O teu lugar é de joelhos dobrados em oração junto com a tua esposa pelos teus filhos. O bar não é o teu lugar, porque lá no bar Deus não vai edificar a tua casa, mas você vai edificar a tua casa quando você for um homem de oração. Eu falo muito para os homens por causa da pessoa de Abraão, mas nós devemos rezar juntos pela nossa família. Foram 4 dias, porque o crescer é família. E nós estamos aqui em família. Estou vendo muitos jovens, estou vendo muitas famílias, estou vendo muitos homens e mulheres. E hoje o Senhor quer edificar a nossa casa na rocha da fé, para que a nossa família seja fonte de bênção. Mais uma vez eu olho para os homens que estão aqui. Homem, volta a rezar. Hoje eu tenho a alegria de dar o testemunho de que eu e meus 3 irmãos, o Pedro, o Tiago e o João, nós 4 somos homens de fé porque a gente aprendeu com o nosso pai, não tanto com a palavra, mas com o exemplo, porque ele dobrava os joelhos e rezava, e quando a gente não queria rezar e dormia, e a gente saía da sala, ele continuava de joelhos com o terço na mão, edificando a casa na oração, e porque ele rezou, hoje a igreja tem um sacerdote, hoje a igreja tem 3 famílias que buscam a Deus, que buscam ser fiéis a Deus, porque aquele homem decidiu ser um homem de oração. Atenção, filho, a tua missão não é só trazer o dinheiro para sua casa, a tua missão é trazer a fé para a tua família, porque quando você chegar no seu encontro com Jesus, Jesus não vai perguntar dos teus investimentos, Jesus não vai perguntar disso ou daquilo, da tua vida financeira. Jesus vai perguntar:
você foi instrumento para que a tua esposa e os teus filhos fossem para o céu? Ou os teus vícios e a tua vida longe de oração afastaram a sua família de Deus? Hoje, nós precisamos sair daqui num compromisso. A gente não pode continuar do mesmo jeito. Atenção, homens. Você não pode achar que basta uma missa de domingo para Deus abençoar a sua família. Do jeito que está o mundo lá fora, isso é muito pouco. É muito pouco. Você não pode terceirizar a fé só para sua esposa, como se ela sustentasse tudo sozinho. Viu o que aconteceu na história que eu contei? Você não pode entregar a sua vida para viver numa distração e esquecer que a oração é o seu centro, é o centro da sua vida. Nenhum homem é tão homem como quando ele se coloca de joelhos perante Deus para orar. Esse homem que se ajoelha para estar em oração não está ficando fraco, não. O homem que se ajoelha para rezar está ficando forte do jeito certo. E esse homem que se ajoelha declara: a minha casa tem um Senhor, e este Senhor é Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos rezar assim: Senhor Jesus, eu quero edificar a minha casa e a minha família na oração. Eu quero, Senhor Jesus, que a minha família seja uma bênção. E eu quero, Senhor Jesus, que a minha vida seja fonte de bênção para a minha família e para as outras famílias do mundo.